Tirem as crianças da sala porque a briga é de cachorro grande. A gente está falando de duas gigantes chinesas que escolheram o Brasil para fazer o seu verdadeiro Grenal da supremacia entre o segmento de entrada dos carros elétricos no Brasil. Sim, porque as chinesas estão bem na frente das europeias e das americanas, pelo menos por enquanto, e também das japonesas e das coreanas, aliás, pelo menos por enquanto, na hora de oferecer um carro elétrico na faixa de 30 mil dólares, que é o que? O popular 150 mil reais, um ticket médio do principal segmento hoje para a pessoa física do mercado brasileiro, que é o SUV compacto equipadinho. Sim, pelo preço de um SUV compacto equipadinho, 150 mil reais, você pode ter hoje um GWM Ora Skin ou um BYD Dolphin. BYD e GWM estão se engalfinhando nessa disputa para converter o que para a imensa maioria dos brasileiros que compram carro vai ser o primeiro carro elétrico da família. E a BYD chegou antes, né? Abriu uma certa vantagem em matéria de conhecimento, de percepção do consumidor, mas a GWM é um cachorro tão grande quanto e está chegando com força. E olha, no caso específico do duelo, de 150 mil reais, entre o GWM Ora Skin, esse bonitinho aqui na cor branco ágata, que até não seria a minha escolha, mas sobre isso já já, e o BYD Dolphin de entrada, ambos a 150 mil reais, eu digo para vocês, este cara aqui vence a disputa basicamente porque ele tem o que o Dolphin de entrada não tem. Uma potência e um desempenho interessantes, são 171 cavalos aqui, 25 kg de torque. Nessa faixa de preço, o Dolphin oferece menos de 100 cavalos. E aí, esse cara aqui é uma companhia muito interessante no trânsito de São Paulo, como vocês verão já já. Mas não é só um visual bonitinho e um desempenho interessante por um preço também interessante que o Ora Skin oferece. Não. Ele também se diferencia da concorrência dessa faixa de preço, seja elétrica ou a combustão no interior. Bora ver. O Kachunk de uma porta é uma bela medida da qualidade de construção de um carro. E aqui, ó, vou fazer mais uma vez. É um Kachunk de uma porta pesada, uma sensação de qualidade. Mas vocês veem aqui que a gente poderia perfeitamente estar dentro de um Cinquecento, por exemplo, ou até, no caso do Cinquecento brasileiro, um carro até de um patamar acima, né? Qualidade dos materiais escolhidos para o Skin aqui no Brasil nessa faixa de preço é bastante impressionante. Não parece que estamos no interior de um carro de 150 mil reais. Pensa o interior de um T-Cross, de um Tracker, de um Kicks nessa faixa de preço. A gente tem aqui uma diferença grande. O design é um pouco derivativo em algumas coisas, né? Esses comandos aqui meio aeronáuticos, por exemplo, são a cara de um Mini. O próprio combinação de cores aqui, né? Esse terracota com off-white é algo que remete muito a um Cinquecento. O volante também remete. O cluster duplo aqui remete às Mercedes. Mas quando você mistura toda essa salada, pior que saiu algo com personalidade própria. Isso é um grande mérito aí dos designers da GWM. Outro mérito é o packaging desse carro, e isso a gente sempre traz à tona quando a gente fala de carro elétrico. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês ali no banco de trás. Dá uma olhada aqui no espaço do banco traseiro. São 4,23 metros de comprimento. Isso é comprimento também de SUV compacto. O Ora engana um pouco, né? Com esse visual redondinho, bonitinho, estilo meio Cinquecento, meio Mini, apesar da dianteira ali ter ecos de Porsche, ele parece ser um carro super compacto. Na verdade, ele tem o tamanho de um SUV compacto, 4,20 metros, mas como o motor e a tração estão lá na frente, a gente não tem túnel de transmissão, esse tipo de coisa, a gente tem o assoalho plano aqui, que faz com que o espaço no banco traseiro, para eu e meu 1,79 m sentado atrás de mim mesmo, tem um espaço bem legal. Isso também diz um pouco da missão, do briefing de engenharia desse carro. Porque olha só, o porta-malas ali, antes de abrir o porta-malas, destaque para a traseira, que o elemento de design mais interessante desse carro para mim é justamente a lanterna embutida no vidro traseiro. Isso é realmente algo bastante original. Mas quando a gente vem aqui para o porta-malas, aí a gente tem um porta-malas pequeno, de 228 litros. Por quê? Isso explicita muito a missão do Ora como o segundo carro da família, né? Um carro para, na hora que você vai levar as crianças no colégio, num trajeto urbano, ele
trata muito bem os passageiros do banco de trás e você não tem tanta preocupação assim com espaço de carga, porque na hora que você precisar fazer viagens de longas distâncias, provavelmente aqui a classe média melhorada brasileira que coloca um segundo carro de 150 mil na garagem, provavelmente você está falando de um carro maior e a combustão. Aqui na frente, Porsche é você, o capô parece um capozinho de Porsche mesmo, né? Mas a gente consegue revelar, primeiro, dando aquela acalmada no sindicato da manta acústica, né? Carro elétrico não faz barulho, não precisa ter manta acústica. Mas motor e tração dianteira são 171 cavalos, 25 kg de torque instantâneo, como em todo elétrico, suficiente para levar esse cara de 0 a 100 na casa de 8,3 segundos, ou seja, um desempenho bastante interessante para termos aqui um carro urbano esperto. É legal a gente ver aqui, né, alguns carros elétricos escondem o motor, né? Aqui não, você tem a possibilidade de namorar a parte mecânica aqui para quem é mais ligado em engenharia, é muito bacana ver como funciona os conectores e tudo mais. Aí a gente tem duas versões do Ora, né? Essa aqui que é a Skin, um nome que vem aí para você que é gamer, né? Vem das skins, das diferentes peles que você pode botar no carro, né? São 4 opções de cores, cada uma com o seu estilo no interior e você pode customizar também com coisas como o teto diferente, são 4 cores ao todo. Mas a gente tem a versão Skin, que é a versão de entrada, na faixa de 150 mil, e a gente tem a versão GT, que está aqui também, vou mostrar. Vem cá, vamos aqui, televisão verdade. Está aqui, ó, a versão GT, a luz está ruim, mas dá para ver aqui o interior mais esportivo, teto solar, rodas maiores. Essa versão aqui, custando um pouco mais de 180 mil reais, mas com o mesmo powertrain, o mesmo desempenho, né? Qual é a principal diferença entre ambas? Além dos guerigueres visuais ali, asa traseira e tudo mais. Ali você tem uma bateria maior e essa bateria maior te dá uma autonomia maior também na versão GT. Mas, de novo, já falei isso no caso do Volvo EX30. Quando você olha para esses carros como um segundo carro elétrico, a autonomia, que aqui é de 232 no programa PBEV, no GT passa de 300 km, está mais do que suficiente, né, para esse carro que vai ter essa vocação urbana, não vai ser o carro primário de uma família na hora de viajar. Agora, tudo isso na teoria, né? Na prática, se a gente consegue perceber a qualidade de construção desse carro, percebe ele, se a gente vai conseguir perceber ele como um concorrente realmente forte, um carro capaz de convencer esse povo. Quando eu digo esse povo, quando a gente olha para carros como Creta, Kicks, HR-V, Renegade, a gente está falando de carros que vendem na faixa de 50 mil unidades por ano, né? Soma todo mundo aí, é um segmento muito forte do nosso mercado, esse do SUV compacto. Tracker também está nessa faixa. Eu acho que é essa fatia que a GWM busca aqui com o Ora, converter um pouco dessa gente. E se a gente olha para o tamanho total do bolo, pegar uma fatia desse bolo pode significar números bastante interessantes. O próprio BYD Dolphin, que é o arquirrival em matéria de concepção desse carro, já está fazendo números muito interessantes aí, né? 2.000 unidades por mês, quase. Um carro que a gente está olhando aí para no ano que vem ter um carro elétrico vendendo 15, 20 mil unidades por ano no Brasil, no caso do Dolphin. E eu tenho certeza que o objetivo da GWM com o Ora é semelhante. Mas vamos ver se ele tem predicados na prática, em movimento, num rápido contato aqui no trânsito de São Paulo, mas já que é um carro com vocação urbana, bora acelerar o Ora Skin no trânsito urbano da maior metrópole com o trânsito urbano mais caótico do mundo, que é São Paulo. Bora lá. Eu vou iniciar aqui como se um Uber fosse pelo banco de trás. O colega Marcos Camargo vai manejar aqui no primeiro stint. Antes da gente sair, eu aproveito para mostrar aqui, ó, espaço traseiro no banco de trás é muito bom para um carro compacto, Marcos. Não sei se chegou a sentar no banco de trás nas avaliações anteriores. Sim, gosto que ele é um pouquinho mais inclinado assim para trás, ele aproveita bem o espaço, gostei. Sim, e o assoalho plano aqui também, né, para o cara do meio aqui, uma grande benesse. Mas espera aí, deixa eu vir para frente, aí a gente segue o papo. Uma outra coisa aqui para destacar antes de sair, o tal do Skin, né, é uma referência aos games. A gente está aqui na Max Arena, um lugar de games, então nos jogos de videogame você vai mudando a roupa, a pele do seu personagem com um skin, então o GWM Ora tem diferentes skins. Esse aqui se chama Copacabana, é um skin na cor azul Copacabana, que é essa cor azul aqui, mas com esse tetinho branco o skin também se chama Copacabana. Agora vamos adentrar o banco dianteiro. É um carro que em matéria de design, ele tem ecos para mim
do Cinquecento, né? Ele é um neo-retrô, diria assim, né? Um neo-retrô. Tem a forma redonda, por fora remete um pouco Porsche, Fusca, nessa linha meio escola de Bauhaus, assim. Mas eu gostei muito, eu gosto desse estilo, né? E por dentro ele parece ser um carro maior, por fora parece um carro menor. Interessante isso. É um carro de dimensões compactas, né? Mas é como o Marcos falou, o carro elétrico consegue aproveitar muito bem. Eu gosto muito da traseira com essa lanterna embutida no vidro, que é bem original. A dianteira, como o Marcos também falou, né? Tem essa coisa meio Macan, é um pouco derivativa a dianteira, mas é um carro que tem personalidade, né? Tem bastante. Ele foge muito da linha asiática que a gente vê em alguns carros, né? Esses elétricos são às vezes meio parecidos, esse carro é bem personalidade. Quando você vê na rua, você não vai ter dúvida nenhuma que é o Hora 03. Exatamente. E a outra coisa é a percepção de qualidade, né? Isso aqui parece um veludo, não é, né? Mas é um tecido, uma camurça aqui. O próprio, antigamente essa padronagem assim em losango era coisa de Bentley, né? Tu sabe que capitonê, lembra? Falava-se capitonê, esse tipo de revestimento cruzado. Xadrez. Aprendi alguma coisa hoje, então. Mas é impressionante, cara. Eu tenho um reel meu, um corte do meu podcast. Eu sou xingado toda semana ainda por algum incauto que chega tarde nesse corte aí, que é um corte antigo do meu podcast, que depois da minha primeira impressão com o BYD Dolphin a 150 mil reais, que é o adversário óbvio desse carro, né? Eu falei, a experiência de guiar um BYD Dolphin é muito mais premium do que a de um T-Cross de 150 mil ou a de um Tracker de 150 mil, por exemplo, para citar dois carros bastante vendidos aí, pura e simplesmente pelo fato de ser um carro elétrico, né? Você não tem calor, você não tem vibração, você não tem som, mas na internet isso é uma dificuldade grande da galera entender. Agora aqui, a sensação premium vai além disso. A gente está parado aqui e realmente o patamar, a impressão de qualidade do interior está acima dos carros a combustão de 150 mil reais do nosso mercado, né? Com certeza, está acima. Você vê que não tem nada fora do encaixe, assim, tá tudo muito bem feito. Revestimento vem até o cantinho, tudo bem montado. E você vê isso no carro inteiro, não tem nada rústico, né, para você bater. É impressão de qualidade. Isso aí chama muita atenção quando você entra no carro e fala, opa, quanto custa esse carro? Você vai falar da linha, né, na faixa de preço, tudo é quanto o carro custa. E você vai ver o custo-benefício legal que tem aqui. Então bora acelerar. Minha vez de assumir o manche. Olha só, até o peso das portas me dá essa sensação de, como a gente estava falando antes, percepção de qualitar, como diria Capitão Nascimento ali, né? Velocitar, qualitar. Oh, clac, clac, clac também. Lembra os BMW, né? Faziam esse barulhinho mais musical. Falando em BMW, né? Esse cluster aqui de duas telas me lembra o que a Mercedes tem feito ultimamente, né? Mas é engraçado, Marcos, eles fizeram uma grande salada de várias coisas e esse resultado final acabou tendo uma personalidade própria, né? Tem personalidade própria. Agora, uma coisa que você falou é interessante. BMW, Mini Cooper, né? Aqui esses comandos meio aeronáuticos, né? E a plataforma desse carro, a plataforma GWM, é a plataforma do Mini elétrico. Ah, é? É, o Mini elétrico europeu. Faz parte daquela grande família, né, de plataformas elétricas. Então tem um acordo aí da BMW com a GWM. O Countryman é um X1 e o pequeno Mini Cooper elétrico é exatamente esse carro aqui, de plataforma. Estamos dando umas liberadinhas aqui nos 171 cavalos de potência, 25 kg de torque, para a seta. Tem que apertar do lado ali também. Aqui cancela. Quem viu o meu vídeo aí do Aval H6 GT viu, né, que aparentemente, até a gente estava falando em off aqui, o Marcos e eu, essas calibrações de carros muito sensorizados, elas são pensadas para autoestradas de Los Angeles, né? Para o trânsito apertado que a gente tem aqui em São Paulo, que eu fui dar uma esticadinha aqui e já não deu. Mas é aquela história do carro elétrico, né? Não é um desempenho explosivo, né? Aceleração de 0 a 100 na casa de 8 segundos e pouco, que coincidentemente, eu estava gravando ontem Polo GTS. É o tempo de aceleração de um Polo GTS, mas com essa entrega instantânea aqui, né? Então, é um carro que acaba no trânsito urbano, por ser um carro compacto,
com essa esperteza, vamos chamar assim, se torna uma companhia interessante. Mas, claramente, a GWM sofre dessa questão cultural aí, ó. Ele tá me avisando que tem um ponto cego aqui, que no caso da 23 de maio em São Paulo sempre vai ter, né? Sempre vai ter um carro ou uma moto passando. Então, você precisa... não, apertando não aqui não. Cancela. Não, Nossa, tem que voltar mesmo. É voltando, só que aí se você volta demais, você liga o outro lado. Aí você entra nessa dança. Não gostei não. Foi. Parou. Mas é difícil. Uma coisa interessante, vocês estão vendo aqui o ponto de exclamação, né? Esse ponto de exclamação, na verdade, é o símbolo da Hora, né? A Hora é uma marca da GWM e esse carro, teoricamente, é o Hora Skin 03, né? Hora 03, né? Que é o antigo que a gente estava falando, Funk Cat. Funk Cat, o gatinho funkeiro. Funk, na verdade, é estranho, engraçado, né? Em inglês. Mas é engraçado isso, né? Porque as montadoras chinesas tem um pouco disso, e as japonesas tinham muito no começo, né? E no mercado japonês até hoje tem, né? Ainda tem os nomes estranhos. Os nomes bem estranhos, que eles falam que eles escolhem, o critério de escolha do nome é o quão gostoso é de falar, e não o que significa, né? Bom, estamos tendo uma experiência digna de Xangai aqui no trânsito paulistano, mas ó, deu uma pequena esticadinha na 23 de maio, tem uns modos de condução aqui, e tal qual no Raval, né? A gente tem aqui, ó, barulhinhos divertidos, modo eco, modo alto, agora é o modo esporte. Primeiro modo normal, que parece uma notificação de mensagem no celular, né? Agora, uau, modo esportivo é o melhor de todos. Vou de novo, vou girar todos. Normal, uau, esportivo. Eu remeto aqui a entrevista de Sérgio Habib no ótimo podcast A Roda de João Anacleto. Um abraço aí, João Anacleto. Que o Habib fala, né? Se você não conhece o Sérgio Habib, é o importador da JAC Motors no Brasil, e ele diz que para o chinês, acima de tudo, o carro é uma internet sobre rodas. Então eles gostam muito dessa, eu chamei, né, de bells and whistles, que é como o americano chama isso, né? O carro cheio de gueri-gueris é muito importante no mercado chinês, né? E a gente tem aqui uma diferença cultural, na verdade, né? Tem até um torque steerzinho quando você pisa aqui. Ele deu esse alerta por quê? Porque eu cheguei muito perto do Palio. Foi um alerta de Palio, ó. Palio iminente. Agora eu vim antes no freio, ele não gritou. Mas enfim, você que deu o seu piti lá no vídeo do H6, sim, dá pra desligar tudo. Mas é interessante ver essas diferenças culturais. E aqui é legal, achei esse mostrador bem grande aqui no cluster, né? Da aceleração versus regeneração aqui, né? Olha, a regeneração vai lá em cima. Quando você passa meio que de metade do curso do acelerador, ele fica vermelho aqui, ó. Fala, para de gastar que você não está sendo eficiente, rapaz. Falando em eficiência, né? A gente tem o Skin não GT, né? É o Hora 03 Skin e o Hora GT. O GT tem a bateria maior e aí a autonomia ali de mais de 300 km no ciclo PBEV do Inmetro, né? O que significa que no ciclo europeu deve estar dando 400 e muito, né? Esse aqui acho que é 232 no PBEV. 232 no PBEV. Na prática dá uns 280 e deve chegar aqui facilmente, né? Que é a autonomia, a galera que fica, principalmente no caso de um carro menor aqui, isso aqui é o que faz sentido como um segundo carro elétrico, né? E aí ele vai ser usado em trajetos urbanos e nos trajetos rodoviários curtos que a gente faz às vezes, né? Um raio de 1h30 da cidade vai. Aí para os seus trajetos mais longos, aí ou você não precisa ir para um elétrico de autonomia mais longa, sei lá, um EX30 que tem 480 km na versão Ultra, ou, como eu, tenha também um carro a combustão na garagem, aí você nunca se preocupa. Mas está chegando ao fim aqui o nosso breve #contatinho com o GWM Hora. É bastante interessante a política também, né? Se você tem um Raval, por exemplo, você ganha um wallbox na compra de um Hora, né? A gente vê que BYD e GWM não estão vindo a passeio no Brasil, estão
com políticas comerciais agressivas. A BYD chegou antes, né? A gente já está vendo carros como o Dolphin aí vendendo 1.600 unidades por mês. Muito, em São Paulo tem muito Yuan, Song Plus e Dolphin, Sim, bastante sim. rodando aí já. E os Haval, né, a GWM começou, tal qual a BYD, né, a BYD fez antes isso também. Começou por cima, né, com os modelos mais caros e agora tá descendo. Haval também, a gente tá falando de carros que estão vendendo mais de 1.000 unidades por mês, né, considerando o ticket médio, muito impressionante. E aí se você falar, não, mas eu já tenho o Wallbox, o meu Haval é um Haval híbrido, aí tudo bem, aí você financia em 24 vezes sem juros. Então tem uma vantagem para justamente o que a gente estava falando antes, converter o segundo carro da casa em um carro elétrico, né? E aí me parece que esse carro tem predicados, ainda num contato muito superficial, né? Mas reúne predicados aí, principalmente de preço, né? É o preço de um SUV turbo 1.0 com uma experiência de uso diário, torque instantâneo, aceleração de 0 a 100 em 8 segundos, acabamento do interior, sem barulho, sem posto de gasolina, sem vibração, enfim, esse isolamento, né? No tempo da combustão, a Rolls-Royce gastava milhões, botava um V12 girando lá embaixo, tudo para isolar, né? Para isolar o motor e o ruído da cabine. Todo o carro elétrico, até o de 150 mil reais, tem isso inerentemente. Por isso que a experiência é mais premium. E, Cássio, uma coisa legal que você falou, posto de gasolina, ele é só a ponta que o cara vai ter de redução de custo, né? Porque no motor elétrico a manutenção não tem, é praticamente suspensão. Sim, manutenção sim. É isso. Então isso também contribui muito no SUV 1.0 turbo de 150 mil, tem que fazer revisão, tem que trocar óleo, fluido, tem muita coisa. Pastilha de freio, cara, é uma coisa que o carro elétrico consome muito menos, pastilha e disco, porque a desaceleração vem muito mais da regeneração, né? Então é para considerar isso. Se você fizer a conta hoje, o preço que custa aqui de 150 para o outro, você vai ver que o custo de manutenção de um e de outro é muito diferente. E é por isso que é uma escolha muito racional no fim das dúvidas. Então, deixa aí o seu piti, você concorda com o Marcos e eu ou não? Siga lá também o Marcos, @MarcosCamargo1983. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, que isso é sempre fundamental para nós. E um feliz 2024 para todos nós aqui, parado na Radial, meu. Nada mais São Paulo do que isso. Sentido Moca. Sentido Moca, meu. Vamos ali comer um canole aqui na Rua Javari. Valeu demais.